Finalmente eu consegui dividir a tela, hein? Não, e eu tava aqui tentando mexer ela pra virar ao contrário e não tava indo. Tava mostrando a tela do meu PC. Eu falei, pô, tem que virar o celular agora. Porque quando eu clicava na parte de mudar a câmera, eu tava digitando a parte aqui no Instagram um pouco bugado. Padrão, né? Ao vivo É? sempre tem um probleminha. Cara, vamos lá, pra começar essa live aí de sábado, fala um pouco de você aí, de onde você é, onde você mora, quanto tempo você trabalha. Fala aí um pouco. Beleza. Então, eu sou Túlio, né? Eu sou daqui de Itapaci, interior de Goiás. Tenho 28 anos. Eu sou formado em Biologia pela Universidade Federal aqui, do Campus Ceres, uma cidade vizinha, que é onde eu moro. Ultimamente eu não trabalho tanto assim na parte prática de cogumelos, mas é o que eu mais estudo, né? Fiz alguns projetos enquanto faculdade, depois algumas publicações de identificações de espécies. Hoje em dia eu trabalho mais como professor de língua inglesa e num cursinho também como professor de biologia. Mas continuo desde sempre publicando e fazendo traduções de trabalhos acadêmicos que envolvam cogumelos. Esse Pode mês eu falar. fiz duas publicações de novas ocorrências de cogumelos aqui na região do Centro-Oeste. A fazenda próxima aqui é a fazenda dos meus pais. E eu tô com uma espécie de cogumelo que a gente imagina que seja nova. Foi para lá na USP. Eles estão identificando, fazer a chave uma chave, né, de correção de DNA para ver se é realmente uma espécie nova. Se for, tem mais uma nova publicação aqui a nível internacional, né? Quando a gente encontra uma espécie nova de cogumelo, a gente consegue publicar em revistas maiores. Mas está lá ainda, estou aguardando o resultado dessa. Para você entrar nessa área de pesquisa, você vai muito a campo ou como que é? Sim, pesquisa sempre a campo. Como é que funciona? Você separa os seus materiais de coleta, você tem que levar, dependendo da região, né, usar peneira, algum equipamento, mas é mais tranquilo. Aqui na região do Cerrado, apesar de ser cerrado, as áreas não são tão fechadas. E cogumelo por aqui não é o ano inteiro, né? Como uma região mais seca, é mais fácil encontrar cogumelos aqui do final de setembro até no máximo início de fevereiro. Como eu moro, como eu falei, no interior de Goiás, aqui é todo ao redor de serras e morros e chacras e vales, é mais tranquilo de encontrar essas espécies de cogumelos. Que geralmente eu vou aqui nas fazendas ao redor de conhecidos, estou fazendo a coleta para ver se tem identificação de alguma espécie nova ou se encontra, né, novas ocorrências na região que não foi descrita anteriormente. Geralmente eu faço coleta de espécies comestíveis para trazer para dentro de casa, né? E essas outras espécies que não são comestíveis, eu tenho uma parceria com o pessoal da Universidade Federal aqui de Rio Verde, que é outra cidade aqui de Goiás, que a gente trabalha lá. Ele tem um laboratório, leva para lá para poder fazer algumas análises. Para poder ver alguns metabólitos, se tem alguma função antifúngica, antibacteriana ou propriedade medicinal. Sempre que encontra alguma coisa nova, a gente publica também na revista. Maravilha. Cara, é uma área bem que eu vejo assim, bem difícil divulgada, né? Uhum. Mas o que é o micologista? Qual a importância dele no, na sociedade? Certo. Aqui no Brasil é realmente bem complicada essa questão de divulgação científica por um termo que a gente chama de micofobia. O que seria a micofobia? A aversão a fungos, né? Justamente pela falta de conhecimento. Da onde vem essa falta de conhecimento? Principalmente na parte de educação, porque nas escolas, né, desde o ensino fundamental, médio, ou até mesmo universidade, e até mesmo na universidade de biologia, não se foca tanto na parte de base de homicetos, né, que são os cogumelos propriamente ditos na área de micologia. A importância é gigante, mas a dificuldade de divulgação é maior ainda justamente por isso. Você não encontra muitas pessoas que são formadas em biologia para ter um interesse nessa área para pesquisar, justamente porque não conhece e não é divulgada pela própria parte acadêmica, né? Seja pelos professores ou ah, pelo plano de aula mesmo, não tem. Geralmente, quando é focado na área de fungos, quando você chega nessa parte de microbiologia, seja no ensino médio ou dentro da faculdade, você vai ver mais a parte médica, né? Então você nem vê tanto cogumelos em si, você vê outros filos. Você está vendo os zigomicetos, que são os bolores, você está vendo rascomicetos, que também tem alguma importância medicinal, mas não tanto para produzir medicação, e sim para você identificar algum tipo de fungo que é um problema na saúde, você achar uma forma de tratar. Então, os cogumelos em si não é divulgado tanto aqui no Brasil. No exterior é muito.
né? Então vem mais por conta dessa micofobia, uma aversão a fungo. Por quê? O que é ensinado desde criança, né, pela essa falta de conhecimento, é que fica longe disso, cogumelo é venenoso, isso faz mal, isso não é certo comer. Ou são dois pontos. Ou fala que o cogumelo é venenoso, ou fala que ele é alucinógeno. Sendo que isso é a menor porcentagem possível que existe de cogumelo. Cogumelos venenosos aqui no Brasil mesmo. A gente tem cerca de 40 espécies dentro das mais de 3.000 espécies de fungos que temos. Então, a porcentagem é bem pequena. Cogumelo alucinógeno, aqui mesmo na minha região do Goiás, tem 2 espécies das mais de 1.000 espécies de cogumelos que existem aqui no Goiás. Só que ninguém conhece, justamente porque não é divulgado. Qual que é a função do micólogo nisso aqui? Né, que deveria ser uma função maior, mas por conta da baixa quantidade não divulga tanto. É justamente divulgar as espécies que tem de cogumelo, a importância, seja na parte de biodecompositores, ou importância medicinal, ou espécies novas de cogumelos alimentícios, ou trabalhar na área de antifúngico, antibacteriano, porque a maioria dos cogumelos tem essas propriedades. Então você tem uma dificuldade gigante de falar sobre isso, justamente porque quando você vai tentar conseguir alguma parceria, a própria pessoa não tem interesse, porque ela sabe que o Brasil, no geral, não vai ter um interesse tão grande por não conhecer. Isso aqui na minha região do Goiás. Na região do Sul, já é um pouco mais aberto o conhecimento das pessoas no geral. Tem algumas pesquisas mais abertas, tem maior divulgação. O pessoal, inclusive, eu não lembro o nome da cidade agora, todo ano eles fazem uma visita a uma serra, faz curso de identificação de espécies, o pessoal pega as espécies, é publicado, mas aqui na região onde eu moro não é tanto. Então, assim, é mais no sul, né, na Mata Atlântica e também na Mata Amazônica, porque lá a gente tem uma quantidade de umidade bem maior, se encontra cogumelo o ano inteiro, para quem vive lá sempre está encontrando e acaba despertando a curiosidade de pesquisar, falar sobre, divulgar também sobre. Agora que onde eu vivo, não, é bem mais complicado. Tanto é que quando eu fui escrever o meu TCC, eu tive que procurar referências mais atualizadas para cá de 15 anos atrás. Porque as próprias pessoas que divulgaram daqui na época nem moram aqui mais. Foram para fora, foram mais para Brasília ou até mesmo saíram para a região mais fora. Então a importância do micólogo é essa, continuar a divulgação científica, falar sobre os cogumelos, a importância gigantesca que tem, principalmente para o meio ambiente, né, na parte biodecompositora de matéria orgânica, e também a importância alimentícia, porque a parte nutricional de fungos, né, os cogumelos que são alimentícios, que a gente chama de alimento não convencional, é gigante. Quando a gente chegar um pouco aqui para discutir um pouco mais sobre as propriedades dos cogumelos, eu falo mais sobre essa área. Mas, assim, o que o micólogo faz, então? Desenvolve projetos, seja de pesquisa para procurar alguma espécie nova, seja para ajudar pessoas, como eu posso falar, uma comunidade a saber cultivar os cogumelos, ou trabalhar fazendo palestras, ou trabalhar dentro de faculdade, desenvolver pesquisa tanto aqui dentro com parceria lá de fora, por aí vai. É isso. Cara, você falou agora da dificuldade de ter esse texto, porque assim, eu sempre desde pequeno gostei muito mais, né? Aí, quando eu vim para o Uhum. Paraná, faz 10 anos, eu comecei a gostar de plantas. Aí eu fiz meu TCC em base de cacto. Cara, é uma área bem difícil de achar alguma coisa. Eu achei um cacto que eu tenho aqui que eu fiz o TCC era de, se não me engano, 2015, 2010, Uhum. por aí, da Índia ainda. Nossa. Nossa. E o cacto ele é nativo do México. Uhum. Então, eu achei, acho que três, três, é, três artigos e o mais recente de 2000. Mas Nativo do México seria o quê? Um peiote? não sei, porque é bem difícil achar até a estrutura do cacto em si. Você tem que sair Aham. procurando, aí você pega de fazer jardinagem e tenta fazer aquele. Mas, cara, olha lá, ó. Oi, tio Tulo, me dá um oi. Lá, mano. Me dá um oi. Oi, Luana, é aluna minha da escola. Ai, Aí, que ai. maravilha. É aluna do 6º ano. A gente trabalha em inglês, mas já fizemos alguns trabalhos com cogumelo na escola também. Inclusive, foi a primeira parte de divulgação fora da faculdade que eu fiz. Ano passado teve um projeto na escola com meus alunos do 7º ano. Fomos para chácaras, não era um período assim, muito chuvoso ainda, mas deu para encontrar algumas espécies. Levamos para a escola, o pessoal conhecer, então conseguimos até fazer uma publicação num tema que agora para te mostrar.
metodologia de como é que foi ao campo, né? Ensinar os alunos como é que são os cogumelos, as propriedades, a forma de identificar, algumas chaves de identificação que eu tenho aqui, para você ter uma ideia, é quase que uma bíblia, né? Isso aqui nem é do Brasil justamente porque falta chave de identificação por aqui. Tem alguns aqui, tem alguns outros ilustrados também. Esses aqui são aqui do Brasil, então você consegue perceber, olha a dimensão, né? Que a gente tem de publicação e identificação de espécies no Brasil, o que a gente tem no exterior. Um deles né, é gritante a diferença de tamanho, de quantidade de espécies que você consegue identificar. Aí beleza, fomos a campo, trouxemos essas espécies para a escola, mostramos as propriedades, né? Então, assim, foi o que eu consegui fazer no ano passado. Esse ano na escola eu não desenvolvi outro projeto. Só foi a questão mesmo da publicação de mais 2 artigos dentro da área. Mas, assim, realmente é muito difícil. Essa questão, como você falou, né? Você demorou muito para encontrar um trabalho na tua área e nem é daqui. E ficou por isso mesmo. Acontece também da mesma forma com os fungos. Encontrou uma espécie nova, beleza, divulga. E agora? Passa para frente, esquece essa. Então, assim, não tem uma continuidade em falar sobre aquilo que foi encontrado. Só fica armazenado dentro de uma enciclopédia. Isso que eu vejo uma grande dificuldade, principalmente nos fungos. E que a gente consegue ver muito divulgação. É planta, é animal. Fim. Né? É, E tem muitas pessoas vendendo conhecimento popular que imagina que cogumelos são plantas, que cogumelo se planta, que cogumelo tem semente, né? Por que que tem esse imaginário? Justamente porque não é ensinado corretamente nas escolas. É uma dificuldade que também tive de falar, olha, cogumelo não é planta, cogumelo é um fungo. Cogumelo a gente planta pela palavra que se utiliza, mas o correto seria cultivar um cogumelo. Ele não tem semente, não vai produzir frutos. A estrutura reprodutiva dele é diferente, ele está dentro de outra área. Esse ano, felizmente, na verdade, final do ano passado e esse ano, os cogumelos, assim, no mundo geral, conseguiu ter uma visibilidade maior, principalmente com a revista Nature. Um cogumelo foi capa da revista Nature. Isso não acontece em, sei lá, mais de 60 anos, se eu não me engano. Agora está começando a voltar. Principalmente, eu imagino que seja, por conta midiática, que no início do ano passado, se eu não me engano, teve 2 documentários novos na Netflix, falando sobre cogumelos. Um se chama Fungos Fantásticos, o outro eu não me lembro o nome. Então, assim, pelo menos, com uma pequena divulgação, voltou a despertar um pouco de curiosidade, né? Nas pessoas no geral, nos leigos, né? Que não são acadêmicos. eu vou pesquisar. É Fungos Fantásticos? Fungos Fantásticos. Lá ele tem, sim, ele realmente descreve do início ao fim o que é um cogumelo. As partes Interessante. estruturais, desenvolvimentos, para que serve, onde é que encontra, as propriedades. As últimas pesquisas que estão tendo com cogumelo na área medicinal, na área de tratamento de depressão, ou usando como biorremediador de solo, decomposição de petróleo, por exemplo. E é isso. Agora começou a voltar a aparecer, né? Mas aquela coisa aparece, dá aquele boom, né? Todo mundo quer interesse. Aí aparece uma coisa nova, esquece. É isso que é a dificuldade que tem dessa divulgação, é isso. Você não consegue manter e procurar novas pessoas que têm um interesse maior para estar como colaborador nessa área. Tem o boom, todo mundo está interessado naquele momento, divulga e tal, mas depois passa, volta a baixar novamente. Essa é uma das dificuldades que tem com cogumelos. E assim, Pode. temos o que, como eu falei, 16 a 18 mil espécies de cogumelos que a gente imagina que, né, que já tem catalogado. Isso que já tem descrito de espécie de cogumelo. Mas isso não chega a 10% do que tem como pesquisa, né, como levantamento, que tem uma quantidade mais ou menos que a gente tem de cogumelos para encontrar ainda no mundo. Isso não chega a 10%. Da mesma forma de fungos, né? Por falta de pesquisa, por falta de divulgadores, por falta de iniciação científica, ou até ajuda do Estado mesmo, ou de alguma empresa privada, para ajudar na identificação de novas espécies. Né? Quando foi muito falado de cogumelos, não cogumelos ainda, mas de fungos, na década de 40, né, com o descobrimento da penicilina, vem de um fungo. O que é a penicilina? Um antibiótico, foi o primeiro. Então, né, já temos um ponto aí para os cogumelos, para os fungos, na verdade. Penicilina, primeiro antibiótico que foi sintetizado a partir de um fungo. Primeiro ponto positivo. Mais para frente, na década de 60, começou alguns estudos que foi isolado, eu não me lembro agora o nome do cogumelo, mas foi isolado primeiramente o ácido lisérgico, também é de um fungo. Teve todo aquele boom, né, o Woodstock, as pessoas contra o movimento contra a cultura, o movimento contra o Estado que existia na época, mas entrou tudo numa parte psicodélica, por influência dos fungos novamente.
E nessa época, teve um barramento, foi barrado as pesquisas no momento, porque o governo não queria que fosse trabalhado esse tipo de coisa. Estava começando a pesquisar algumas coisas relacionadas a como os cogumelos poderiam ajudar no tratamento antidepressivo. Por quê? Porque perceberam em grandes dosagens, as pessoas sim tinham as questões alucinógenas, uso recreativo. Mas em pequena dosagem, microdosagem, poderia ser útil para um tratamento de depressão ou de ansiedade ou algum transtorno que a pessoa poderia estar vivendo. Mas foi barrada essa pesquisa, já na década de 60 mesmo. Só agora nos anos 2005, se eu não me engano, voltou novamente às pesquisas. Mas nem foi com biólogos micologistas, foi na área de psiquiatria, que entraram em parceria com alguns biólogos, foram atrás desses cogumelos que têm propriedade alucinógenas. Aqui, falei aqui no Brasil a gente tem duas espécies, uma bem conhecida chamada de cogumelo azul, cogumelo mágico, Psilocybe cubensis. Voltou agora novamente a pesquisa com esse para tratamento de depressão, porque ele tem uma substância que é bem parecida com a serotonina, então ele consegue trabalhar melhor ainda que alguns antidepressivos, justamente por não causar dependência. Então está voltando a falar sobre isso agora. É um ponto positivo. Mas continua assim a dificuldade de entrar na cabeça da pessoa, né? E a dificuldade de você divulgar isso aqui. Isso é muito divulgado no exterior. De que forma? Língua inglesa. Para você trazer para cá, tem que ter realmente alguém que queira mostrar o que está acontecendo lá fora, porque essas pesquisas não são feitas aqui, né? A dificuldade do meio acadêmico é isso. A maioria dos artigos são em inglês, né? O mundo acadêmico funciona na língua inglesa. Aqui no Brasil não é todo mundo que tem essa vontade ou a capacidade ou, né, conseguir ler alguma coisa em inglês e entender o que está se tratando. Então tem que vir muito dessa parte, fazer essa tradução, mostrar essa pesquisa, o que está acontecendo. E eu estou tentando fazer isso. É um trabalho assim, quando a gente sai da área que todo mundo estuda e para uma área que tem pouca divulgação, é difícil até para você encontrar materiais e português, né? E, Sim, cara, isso isso foi parte da minha justificativa de escrita de TC, justamente a falta de trabalhos acadêmicos nessa área. A falta de conhecimento, a falta de divulgação, a falta de saber sobre as espécies, como identificá-las, foi uma justificativa da escrita do meu trabalho, foi tentar aumentar a quantidade disso, né? Quando eu publiquei o meu TC por aqui, teve a ocorrência de 15 espécies novas, 6 delas comestíveis, que, né, não se tinha conhecimento por aqui, uma tóxica, e mais umas 4 ou 5 medicinais. Então você consegue trabalhar ela como antifúngico, antibacteriano, mas não tinha esse conhecimento delas aqui, né? Então foi publicado como novas ocorrências para o estado de Goiás. Cogumelo existia? Existia. Sempre existiu. Não é espécie nova, mas é uma publicação nova para cá. Essa espécie não foi encontrada aqui antes. Ou foi, mas ninguém sabia que era, né? Justamente por isso, falta de divulgação. No meu trabalho, que eu fiz a coleta de cogumelos em 4 meses, eu consegui encontrar 52 espécies de cogumelos diferentes, tudo ao redor do campus da faculdade. Então, assim, tanto por conta, né, da falta de pesquisas, quanto por conta lá ao redor da faculdade, é uma área de reserva florestal. Então, assim, é bem úmido, está bem conservado, não tem poluição. Isso garante com que você encontre, né, que você conserve mais a quantidade maior de cogumelos. Então, foi bastante coisa. Bastante coisa. é que nem a gente mostrou aqui, eu me interesso muito por partes, né? Em pouquinho vou estudando. Eu peguei esse livro, consegue ver? Aham. Sim, sim. E Cactos essa e parte, outros suculentos. Aham. né? É da Plantaro, tem bastante livro bom assim da Plantaro. Só que assim, é isso que a gente acha de cara. Não acha uma chave de identificação, tem que criar, sabe? E assim, em pouquinho vamos desenvolvendo esses trabalhos, né? O maior problema com chave de identificação é esse, porque se você pega uma chave inglesa, né, uma chave inglesa ou espanhol para você utilizar nas espécies daqui, exista aqui, né? Essa espécie nem vai estar existindo aqui. É difícil você usar chaves em inglês por conta disso. Você vai chegar no momento que você pode chegar até o gênero. Mas aquela espécie que está na sua mão, você não vai encontrar no livro de chave de identificação. Porque essa espécie se encontrou, pode ser que ela só tenha aqui. Então, como é que eu vou identificar uma coisa que não está escrita? Aí que vem aquela questão. Se não achei realmente nada, aí você tem que fazer uma correção de DNA para ver se é uma espécie nova ou não, né? Ou se tem alguma descrição por algum outro lugar, ou é realmente uma espécie nova. Por essa falta
de chaves. Tanto é que quando você vai comprar chaves, procurar chaves de espécie de cogumelos, é por regiões. Chave de identificação, espécie, sei lá, de Oregon, que é um estado dos Estados Unidos. Chave de identificação, cogumelos da Europa Central, dos Estados Unidos da parte do Norte. Então, assim, é focado por regiões. E quando você procura no Brasil, é só chave de identificação de cogumelos. Então, assim, tenta abranger tudo, mas não consegue. Porque onde foi feita essa chave de identificação é como eu falei, ou é lá no sul, ou é na Amazônia. Então, os pesquisadores não andaram por aqui na região central para ver se tem alguma coisa nova ou não. O que eu tenho que tentar me recorrer essas outras regiões. Mas, felizmente, como a gente vive no mundo da internet, você consegue procurar algumas chaves também online, né? Mesmo que, assim, no que sentido? Tem bancos de cogumelos de espécies que o que o máximo vai conseguir fazer é comparar por fotos ou características. Alguém encontrou algum fungo em algum lugar, está descrevendo, olha, encontrei o cogumelo tal, ele é assim, assim. Você está com ele na mão, vai ver se é a mesma coisa. Não é bem uma chave de identificação, mas você tenta suprir, né, quando falta alguma. Às vezes funciona. Uma pergunta assim, né? Que Uhum. às vezes tem muitas pessoas que acham a mesma coisa. Qual é a diferença dos fungos e cogumelos? Certo. Ah, Todo cogumelo é fungo, mas nem todo fungo é cogumelo, né? O que é o fungo? O fungo é essa classificação que a gente tem para esses organismos, que não são nem plantas nem animais. Apesar de todos serem eucariontes, né? Todos possuem núcleo celular. Qual que é a diferença que vai diferenciar de uma planta por um animal? Algumas características que eles têm específicas. Fungos, eles possuem parede celular, como as plantas possuem, mas parede celular do fungo é feito de quitina, que é uma mesma substância encontrada em artrópodes. Tá? Aquela casquinha que você vê em alguns insetos, alguns caranguejos, é a mesma substância que compõe a parede celular dos fungos. Outra coisa, característica dos fungos, eles conseguem sintetizar vitamina D. Que outro tipo de organismo consegue fazer isso? Algumas espécies de animais. Então ele está aqui, entre as plantas e entre os cogumelos. Ele tem algumas características, né, que tanto pega de planta quanto de animais. Outra característica também que está relacionada a mamíferos em si, a reserva energética de fungos, é a mesma reserva energética que a gente tem. A partir do momento que ele sintetiza a glicose, ele faz uma reserva de glicogênio. Quem faz isso? Animais. Aonde que a gente reserva? Nas células musculares. Aonde que um cogumelo vai reservar isso, sendo que ele não tem músculo? Nas suas paredes. Né? Faz parte de toda a composição do início ao fim do fungo. Como ele é um único organismo grande, o que diferencia a parte da base do cogumelo, a parte superior, só são algumas diferenciações morfológicas da mesma célula, fica tudo lá. Preenche o cogumelo do início ao fim, ele tem essa reserva. Então, assim, isso tudo é fungo, né? Então, voltando lá, o que é o fungo? Ele pode ser tanto encontrado quando unicelulares quanto pluricelulares. A diferença do cogumelo é o quê? Os cogumelos são as classes de fungos chamadas de basidiomicetos. O que são basidiomicetos? Que são os cogumelos, são os fungos, que têm uma estrutura reprodutiva chamada de basídio, que é uma região que fica aqui abaixo do píleo do cogumelo, abaixo do chapéu dele. Você consegue ver que alguns são bem laminados. Naquela região ele tem algumas estruturas chamadas de píleo. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui na minha caneca. Essa região aqui de baixo, nas lamélulas, ele tem essas uhum. microestruturas chamadas de basídios. É aqui que tem as células reprodutoras dos cogumelos, tá? Dos fungos, dos cogumelos no geral. Isso é o que diferencia. Então, isso aqui é um fungo? Ele está dentro do basídio, ele é um cogumelo. Outros tipos de fungos que não são cogumelos. Leveduras. Que tipo de leveduras? Um exemplo que eu tenho para você é o Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura que é utilizada na fermentação de álcool, de vinho, de pão, né? Também é um fungo, mas não é um cogumelo. O que define um cogumelo? É esse corpo frutífero que vai desenvolver no fungo, tá? Como que isso acontece? Começa a partir de uma única célula de esporo. A base de esporo, que a gente chama, né? Por ser um basídio, base de esporo. Ele vai entrar em contato com o solo, ele vai começar a se duplicar, vai liberar algumas enzimas digestivas, vai começar a consumir o que está ao redor dele e vai começar a crescer uma estrutura que a gente chama de hifas, que são como se fossem uns fiozinhos bem microscópicos mesmo. O conjunto dessas hifas recebe o nome de micélio, aqui eu não tenho para te mostrar. Vou ver se eu tenho aqui nesse livro. É um livro que eu recomendo bastante aqui. Tenho ele em inglês, e em português se chama A Trama da Vida. Deixa eu marcar aqui. Nesse livro. Esse livro aqui, ele é bem completo. Ó, aqui nessa imagem, a gente consegue ver sobre isso aqui que eu estou falando. Muitas vezes
quando a gente revira troncos, ou cavuca terra, né, ou escava alguma coisa, a gente consegue encontrar essas estruturas aqui que é confundida ou com raízes ou com teias de aranha. Isso é o que a gente chama de micélio. O micélio nada mais é do que um conjunto de hifas dos fungos. São células, a mesma célula que está aqui é a mesma célula que está aqui. O que muda? Só a morfologia. É a mesma estrutura, tá? Então, primeiro é feito essa base, como se fosse a raiz de uma planta, mas não é, né? Porque a gente já sabe que ele não é uma planta. A partir disso aqui, quando o organismo, entre aspas, percebe que ele consegue desenvolver uma estrutura frutífera, esse corpo aqui começa a aparecer. Aí ele vai vindo da base até a parte superior. E aqui é gerado novas células. Aqui eu tenho uma imagem mais ampliada, outra espécie de fungo, que a gente também consegue ver isso. Onde é mais fácil ver isso fora do solo? Em bolores, né? Alguma fruta, por exemplo, apodreceu, você consegue ver esse tipo de estrutura aqui. É o micélio do fungo, tá? Isso aqui é o corpo celular dele que vai começar a desenvolver. Como ele conseguiu preencher toda a região onde ele está crescendo, aí uma célula sinaliza para a outra que ela pode montar esse corpo frutífero, que vai crescer o cogumelo, para desenvolver as células reprodutivas. Então, assim, essa é a grande diferença, tá? Cogumelo é um fungo que tem um corpo de cogumelo. Eu isso aí, cara, tenho. Não sei comentar. Eu tenho essa planta que eu estudei, eu fui analisar ela, aí deixei de um Sim. dia pro outro. Olha como ela ficou. Né? Faz tempo aqui, não sei se dá pra você ver. Dá pra ver. Dá pra ver sim. São E ela fungos. ficou. São fungos Ela, unicelulares. eu falei, opa, vou deixar aqui. E tá aqui. Realmente parece teia de aranha. Falei, uma Isso. hora eu vou dar uma olhada, que um pequeno microscópico aqui, bem simples, né? Falei, uma hora eu vou dar uma olhada. Nesse... Você vai conseguir ver uma estrutura parecida com essa no seu microscópio. Obviamente não vai estar colorida, né? Aqui é via de ilustração, mas são essas estruturas. Como esses aí são fungos que não se desenvolvem cogumelos, é outro gênero, ou zigomiceto, ou ascomiceto, eles vão desenvolver essas microestruturas. Ele tem essa parte aqui que a gente chama de píleo, não, o stipe, desculpa, e aqui a região das células reprodutoras dele, tá? Todos esses material que você tem aí, é daqui que sai aquele pozinho que quando você passa o dedo sai aquela tinta na mão. Cada daquela são milhares de células reprodutivas que vai desenvolver novos fungos, tá? Então é mais ou menos isso que você vai conseguir ver no microscópio, tá? E cada um tem a sua propriedade, não necessariamente vai te fazer mal. Então vai depender da espécie, né? O que ele está fazendo aí? Tentando decompor essa matéria orgânica. É o papel do fungo. O principal papel do fungo é ele. Ele está querendo decompor isso aí para levar novamente aquela matéria orgânica para fazer parte do solo, né? Para trazer de volta para que outro organismo cresça no lugar. É a principal função do fungo. Se a gente não tivesse fungo hoje na Terra, seria um empilhamento de árvores e árvores e árvores mortas, porque não tinha nada para decompor ela. Algumas bactérias conseguem? Conseguem, mas são poucas. Mas responsável mesmo pela decomposição e conseguir trazer esses nutrientes de volta são os fungos mesmo. Todos os fungos. Todos os filos de fungos fazem isso. Uma pergunta assim, mas você falou pouco, né? Mas vou fazer assim mesmo. O que são, então, basidiomycetos? Certo. Em geral. Basidiomycetos são o que a gente chama de cogumelo no geral. Basidiomycetos é um filo de fungo que recebe esse nome pelo esse formato, tá? Todo cogumelo que você vê é basidiomyceto? Sim. Todos os cogumelos que você vê são basidiomycetos. Existem algumas estruturas um pouco parecidas com cogumelos que recebem o nome de ascomicetos, porque a parte reprodutora dele é dentro de ascos, que são microsacos. Aqui eu acho que eu não tenho alguma espécie que dá para te ilustrar. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui que dê para entender o que seja. Não tenho. Aqui eu só tenho o basídio mesmo. Tudo que você veja como cogumelo, né? Tem esse formato. Ele tem um stipe, aqui novamente. Ele tem um stipe, que é esse tronco do cogumelo. Ele tem essa estrutura do cogumelo. Ele tem a estrutura reprodutiva, onde é guardada os basidiosporos, né? Tudo isso aqui é um basidiomyceto. É o filho, a classificação desse tipo de fungo. São fungos que crescem um corpo celular. Outros fungos que não crescem um corpo celular, como eu falei, as leveduras, os zigomicetos, os ascomicetos. O que é um zigomiceto? É aquele tipo de fungo que você encontra como bolor. Aquilo nunca vai ser um cogumelo. Ele nunca vai crescer ao ponto de se tornar um cogumelo. Porque não faz parte das características dele.
Ele é um fungo, mas não é um basídeo, não consegue formar um basídeo. Justamente que a estrutura reprodutora dele é diferente. São só aquelas bolinhas que eu te mostrei. Aquilo se dispersa no ar para criar novos fungos. Tá? Então, basídio é isso. É o que você vê como cogumelo. Cogumelo. Tem outros filos? Tem. Além do zigomiceto, que é esses microfungos, né, conhecido como os bolores, a gente tem o asco, que ele tem um crescimento um pouco maior. Tem o glomeromycetus, que eles estão realmente em associação com raízes. São esses que a gente encontra com a maior quantidade em simbiose, que é chamado de micorrizas. São esses glomeromycetus, que fazem parte da glomeromicota, que são os fungos que realmente ou eles crescem ao redor das raízes ou dentro das raízes. Para quê? Para aumentar a superfície de contato da raiz, para que ela consiga absorver mais nutriente, mais água. Em compensação, essa raiz está dando um abrigo para o fungo. E o fungo também está ajudando na defesa da planta, porque ele consegue criar alguns componentes que são antibacterianos ou até mesmo antifúngicos, porque um fungo consegue combater um outro fungo. Isso é possível acontecer. Tá? Então esses não são basidiomicetos, eles são só microfungos mesmo, eles não conseguem desenvolver um corpo frutífero. E tem como saber visualmente se o cogumelo é venenoso ou não? Vai que nem sabe mais assim pelas cores, quanto mais colorido, mais perigoso é ou não? Não, isso aí é só falácia mesmo. Isso aí é mais com animais, né? Principalmente alguns anfíbios têm muito essa característica, né? De quanto mais vibrante, mais venenoso a espécie pode ser. No cogumelo não tem muito isso, não. Como que eu faço para identificar se um cogumelo é venenoso ou não? Só identificação da espécie mesmo a nível laboratorial, se você for um leigo, se você não for da área para ter um conhecimento de olhar assim para a espécie, né? Estudo cogumelo há 5, 6 anos. Conheço muita coisa sobre cogumelo. Se você me mostrar um cogumelo, eu sei te falar se ele é comestível ou ele é venenoso. Mas para quem nunca viu, né? Começou aquele período de chuva, tem um cogumelo na minha frente. Como é que eu faço para saber se ele é venenoso ou não? Tem algumas formas. Mas como eu falei, cogumelo venenoso, tóxico, né? É uma grande minoria. A porcentagem é muito baixa. Como que eu consigo ver? Pela coloração dos esporos. Aí sim, vem a coloração dos esporos. A maioria dos esporos do fungos, né, que são essa parte reprodutora, tem a coloração creme, um creme escuro, ou uma coloração mais marrom, ou empretecida. Cogumelos que são tóxicos, a coloração dele é um pouco esverdeada. Tá? Aqui no Goiás, aqui no Brasil, né, a gente tem uma espécie conhecida como Chlorophyllum molybdate, que ele é um cogumelo todo branco, e ele é confundido com um cogumelo comestível, que é chamado... deixa eu me lembrar o nome dele aqui agora. Agaricus campestris. Ele é um parente do nosso champignon, né, do champignon. Ele é um cogumelo bem parecido. O que vai diferenciar esses dois cogumelos é só essa estrutura microscópica. Um é comestível, o outro não. Ocorria vários tipos de acidente com esse cogumelo na América do Norte, porque como lá o pessoal tem um costume maior de comer cogumelos, né, aqui não tem, acabava confundindo essas duas espécies. Para diferenciar essas duas é pelos esporos. Como que eu faço para extrair esses esporos? Basta você cortar essa base aqui, tirar esse chapéu e colocar ela em cima de qualquer estrutura lisa, que não esteja recebendo vento em excesso ou alguma coisa para perturbar a região. Quando você coloca ela em alguma estrutura de um dia para o outro, por conta da gravidade, esses esporos começam a cair. Faz a digital daquele fungo. Eu tenho algum desenho aqui em algum lugar? Deixa eu ver. Não está aqui nesses livros, não. Mas resumindo, é mais pela coloração mesmo dos esporos. E aqui mesmo é muito difícil ocorrer alguma espécie que seja tóxica. Então, ou o fungo vai ser comestível, ou ele não vai servir, entre aspas, para nada para o ser humano, né? Tem o papel dele de biodecompositor. Mas, assim, é isso. Uma espécie que a gente tem aqui, que você consegue identificar pela cor dela, deixa eu ver se eu vou digitar o nome dela aqui para você. Ele é um cogumelo amarelo que aparece principalmente em cactos. Como você tem cactos aí, é possível que você veja alguma vez. Ele é um cogumelo amarelo, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, porque, lembrei, Leucoropinus birnbaumi. Ele é um cogumelo todo amarelo, os esporos dele não é amarelo, mas ele é um cogumelo que causava muito acidente com animais de estimação, né? Cachorro ou gato que tem mania de comer algum tipo de planta, acaba entrando em contato com os esporos desse cogumelo, ele pode fazer mal, pode causar intoxicação no fígado ou nos rins.
Para o ser humano é bem difícil causar algum problema, tá? E essa espécie específica. Agora o outro que havia mencionado anteriormente, que ele tem essa coloração dos esporos mais esverdeada, esse sim dá problema. Pode causar um problema intestinal mais grave, dependendo da quantidade, um problema um pouco mais sério. Mas não chega à morte. Aqui no Brasil nós não temos nenhuma espécie de cogumelo que tenha um nível de toxicidade suficiente para poder causar a morte de uma criança. Nenhuma, menos ainda num adulto, né? Aqui no Brasil não tem esse problema. Cara, interessante você ver como que o mundo dos fungos é tão rico, né? É gigante, mas é pouco conhecido, né? Aqui, geralmente, quando eu encontro espécies de cogumelos, época de chuva, muita gente me pergunta, como que você encontrou tanto cogumelo? Eu vou no mato, não vejo nada. Eu falei, olha, para encontrar cogumelo, você tem que estar procurando, né? Você tem que estar olhando para o chão, você tem que estar revirando as coisas. Ele não vai se jogar na sua frente ao aparecer, ele está lá parado, né? Ele não se movimenta, ele é uma estrutura fixa. Você tem que realmente procurar. E muitas espécies de cogumelos por aqui são bem pequenas. Ou ela vai estar debaixo de folha, ou vai estar dentro de troncos. Então você realmente tem que estar querendo encontrar algum cogumelo. E é uma coisa tão doida que a minha esposa, por exemplo, ela não conhecia muito sobre cogumelos. A partir do momento que ela começou a andar comigo pelo campo para poder procurar algumas espécies novas, ela já botava aquela coisa na cabeça. Bom, cogumelo, como é que é a estrutura de cogumelo? Tem um píleo, tem um chapéu. Tudo que ela colocava na mente, ela começava a procurar, né? Assim que funciona a mente de quem está procurando cogumelo. Vamos procurar alguma estrutura no campo parecida. Então, quando você olha para o chão, você já está procurando alguma estrutura que tem esse formato, que tem um píleo e que tem um chapéu. Aí você tá de cara, você encontra vários cogumelos de uma vez. Ocorreu uma vez da gente aqui para a chácara dos meus pais, época de chuva, a gente foi subir a reserva florestal. No que eu parei para pegar um cogumelo, que a gente viu que ele era um tamanho maior, que eu agachei para tirar foto, eu me virei para o lado, tinha mais duas espécies. Me virei para o outro, mais duas espécies. Tirei um cogumelo, tinha outro debaixo de uma folha que eu levantei sem querer. Então, assim, eles surgiram do nada? Não, estavam lá, só que a gente não percebe, né? Quando a gente sai pro mato, o que a gente está procurando? Risco de ter algum animal peçonhento, né? Ou só simplesmente reparando o que é verde. A gente não está querendo olhar, não olha muito para essas coisas mais coloridas. Uma vez encontrei no campo Quiptotrama asprata. Ah, legal. Essas duas espécies aqui que você comentou, eu nunca encontrei elas por aqui não, Ademis. Essas duas espécies eu não encontrei por aqui não. Né? Então aqui já fica mais uma coisa para a gente perceber. Nem sempre as espécies que é encontrada aqui a gente consegue encontrar em outra região dentro do Goiás, porque é muito vasto, né? A gente tem uma fitofisionomia muito diferente de estado para estado. E cogumelos, eles são muito específicos para o que ele vai decompor e para a umidade, né? Acontece muito de encontrar alguma espécie por aqui que não tem em outra região e vice-versa. Essas duas que você mencionou, eu não encontrei ela por aqui não. Essa que você mencionou, né? A colibri dourada. Essa espécie eu nunca encontrei ela aqui não. Encontra muito um cogumelo que ele é alucinógeno. Ah, foi no. Ah, por isso, Rio de Janeiro. Aqui não. Tá um pouquinho longe daí. Aqui, como tem uma região muito cheia de pastos, a gente consegue encontrar muito esse cogumelo alucinógeno que eu havia falado, psilocybe cubensis. Em época de chuva, ele aparece em grande quantidade em esterco de gado. O que eu vou encontrar mais em regiões de florestas? Qualquer coisa. Qualquer tipo de cogumelo é possível você encontrar na época de chuva. Como eu falei, em poucos meses eu encontrei 52 espécies. E só duas tóxicas entre essas 52. Outra coisa, falando sobre cogumelos. Essa questão de ter o basídio, esse formato do cogumelo em si, né, o que a gente conhece mais principalmente do que foi passado na cultura popular, principalmente com aquele cogumelo vermelho com pintinha branca, o cogumelo do Mario, né, que aparecia muito nos jogos Mario, ele existe no Brasil, sim. Ele existe no Rio Grande do Sul, perto de Pinheiros. Ele cresce junto com pinheiros. O pinheiro é a planta mesmo. Aquele cogumelo ele existe. Mas não existe por aqui. Deixa eu me lembrar o nome dele. Amanita muscaria. Lembrei. Amanita muscaria. Aquele cogumelo existe. Então, quem entrou ainda num pouco de conhecimento popular cogumelo é essa estrutura, mas nem sempre. Existem alguns cogumelos que têm uma estrutura parecida com corais. Eles são todos ramificados. Ele não cresce esse chapéu. Ele cresce alguns anos, mas são cogumelos. E também Basidium omicida. Aqui nesse livro, se eu tenho alguma espécie dessas que eu estou te falando. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Para ter uma ideia que nem todos os cogumelos têm esse formato. Isso que você falou de corais, teve Uhum. um coqueiro aqui que deu até tem um
foto dele, deu um bem bonito, cara, que nem faz mesmo, um embaixo do outro, parecia umas orelhas, bem branco. Isso. Aham, isso. Aqui esse livro está em preto e branco, mas eu não sei se daqui, ó, se dá para perceber. Isso aqui são basídeo-micetos também. Apesar de não ter o chapéu, a estrutura reprodutiva dele também são basídeos. Há umas bolsas que ele tem aqui na parte superior. Parece muito com corais. Isso aqui você consegue encontrar só em áreas fechadas, bem úmida, que a matéria orgânica seja gigantesca e que o solo não tenha nenhum tipo de poluição. Tá? É isso. Cogumelo, existe todo tipo de cogumelo. Nem sempre ele precisa de ter esse chapéu em cima dele. Mas se tem o corpo frutífico, 90% de certeza que seja um base de homiceto. Poucas espécies, aquele que eu falei que é o asco, ele tem uma estrutura arredondada, parecendo um cálice. Se você procurar na internet, cálice das fadas, é um fungo conhecido, chamado de Sarcosifa, ele tem uma estrutura parecida com a de cogumelos, só que ele não é um base de homiceto. Ele é um asco homiceto. Escrevi o nome aqui, Sarcosifa. Esse aqui depois eu vou dar pesquisada também, vou marcar. Aqui. Bom, enquanto eu vou marcar, vou fazer outra pergunta. Uhum. Os cogumelos, os fungos em geral, assim, eles existem em todos os biomas, dentro da água também? Lá no mar, no rio, como que é? Sim, o filo dos cogumelos que tem presente dentro da água é mais outro filo, né? Como eu havia falado. Eu mencionei aqui os basidiomicetos, que está em região que tem uma grande quantidade de matéria orgânica. A gente tem os zigomicetos, que já são cogumelos que eles podem contaminar animais. A gente tem os glomerulomicetos, que ele está em associação com as raízes, e tem os quitridiomicetos, que são tipos de fungos que vivem dentro da água. Quitridiomicetos. Também são fungos microscópicos, tá? Eles não desenvolvem nenhum corpo celular grande, não. Mas existe sim. E ele está lá também para quê? Para decompor aquela matéria orgânica dentro da água, tá? Então, ele sim, ele existe em todo tipo de região. O mais difícil de você encontrar cogumelos é em região seca. 70 a 80% da composição de um cogumelo, de um fungo, é água. Então, onde eu vou encontrar cogumelo? Onde tem muita umidade, onde tem muita água. Né? É possível encontrar cogumelos no deserto? Muito difícil você encontrar, a não ser que você tenha um microbioma que nesse local tem alguma reserva de água, tem umidade. Cogumelo véu de noiva é o mais diferente que já vi. O Phallus indusiatus. O basídio. Sim, esse cogumelo eu encontrei aqui recentemente, o ADMs. Inclusive foi até uma publicação para uma revista, porque foi uma primeira ocorrência dele aqui no Goiás. Tá? Esse cogumelo que ele está mencionando aqui, o véu de noiva, é porque justamente o pilho dele, ele abre parecendo sim um véu de noiva. E ele tem um cheiro bem forte, porque ele é um cogumelo muito consumido por moscas. Então a dispersão dele é por insetos. As moscas e outros insetos são atraídos pelo odor que ele tem, leva esses esporos para outra região. Apesar de ser um cogumelo comestível. Essa parte que tem o odor é só no basídio, no pilho dele, mas a estrutura da haste dele é comestível, tá? Tem locais, principalmente na Ásia, que cultiva ele para comer. Ele realmente é um cogumelo um pouco diferente. Nesse livro aqui eu não tenho imagem dele para mostrar. Mas se você procurar justamente esse nome, cogumelo véu de noiva, você vai encontrar esse cogumelo. Ele realmente é diferente. De cogumelo, cara, é que assim, é caro, mas é bom. Eu gosto de comer também a gente só encontra só um champignon, né? Só o E champignon, só às vezes do shimeji, o shiitake. Ele é caro justamente por isso, né? Se poucas pessoas conhecem, menos pessoas ainda vai conhecer o suficiente para conseguir cultivá-los, né? Para cultivar, você tem que conhecer o substrato, você tem que saber do pH, você tem que saber do clima, os tipos de substâncias que você tem que colocar para proteger esse fungo de bactérias ou de outros fungos para poder contaminá-lo. Então é difícil você ter um cultivo de cogumelo. Eu já consegui cultivar aqui, mas eu tive que fazer toda uma ambientação para ter uma umidade correta, para estar sempre olhando, para ficar borrifando com água, e fazendo toda uma selagem e colocar um pouco de bactericida no próprio substrato, para não deixar crescer algum tipo de bactéria. É difícil crescer por aqui. Curioso esse que você levantou, o champignon,
que ele é o Agaric bisporus, o nome científico dele. Aqui no Brasil a gente encontra de duas formas. Naquelas conservas, né, que são bem pequenininhos, o pessoal coloca muito em estrogonofe. Ele, para te falar a verdade, é um dos cogumelos menos gostosos que tem. Tem cogumelo que tem um gosto muito melhor, só que esse é o que a gente tem por aqui. De verdade, tem cogumelo que eu encontro na mata 10 vezes melhor, tanto por gosto quanto por nutriente. Mas é porque ele é um cogumelo mais fácil de cultivar aqui, porque aqui tem um parente dele, parente primo, chamado Agaricus campestris. Esse é o Agaric bisporus, que ele consegue produzir 2 esporos a cada basídio. E o campestris é um primo dele que a gente consegue encontrar mais em pastos. O que acontece? Esse cogumelo, quando a gente colhe ele antes da hora, ele só fica pequenininho mesmo. E vem uma curiosidade que é o seguinte, quando esse cogumelo passa da hora de coletar, que ele fica exposto ao sol, ele começa a sintetizar vitamina D. E ele cresce. Ele chega a ficar, o pilho dele, o chapéu dele, é desse tamanho. Aí ele recebe outro nome comercial. O pessoal chama ele de portobello. Mas é a mesma espécie de cogumelo. A diferença é que um você coletou e não deu a luz para ele poder sintetizar essa vitamina D, e o outro já teve acesso à vitamina D para poder crescer um tamanho maior. Esse é o que eu consigo encontrar mais por aqui. Shimeji também encontro às vezes, mas realmente, espécie comestível para você encontrar no mercado, aqui eu só encontrei 3. Ao mesmo tempo, em período chuvoso, quando eu vou para minha chácara, que fica aqui perto, 14 quilômetros daqui, eu já encontrei 10 espécies comestíveis diferentes. Então, assim, de graça. Um que eu encontrei aqui que não é cultivado é o Pleurotus, que é conhecido como cogumelo pulmonar, o cogumelo em formato de pulmão, de pleura, que ele tem um formato. Ele é um tipo de shimeji também, Pleurotus, o nome dele. Digitar aqui, Pleurotus. Pleurotus. Inclusive foi minha esposa que encontrou crescendo dentro de um tronco de manga, de pé de manga, de mangueira. Pleurotus, um Pleurotus rosado. É uma espécie comestível, não tinha descrição dela por aqui também, e ela é muito consumida pela quantidade de nutrientes que ela tem. O que tem dentro de um cogumelo, né? Aproveitando para falar, para puxar um pouco mais de saco aqui dos cogumelos. São livres de lipídios, não tem gordura. O cogumelo tem essa grande quantidade de água, muita vitamina D, dependendo da espécie. Tem essa questão de reserva nutricional que ele tem de glicogênio, então você tem uma grande fonte, como eu posso falar, energética, porque ele está tendo essa reserva. Cogumelos tem vitamina B6, tem vitamina B12, eles